Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de Confissão Luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181, em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, da comunidade Martin Luther de Parobé, pertencente à paróquia de Parobé, ao Sino do Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Coren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado. Desejo que o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós, permaneça conosco durante esse programa de rádio, mas também neste final de semana e para todos sempre. Amém. Gostaria de saudá-los e também de acolhê-los com palavras bíblicas do apóstolo Paulo à comunidade de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. Queridos ouvintes, nessa terceira semana da Quaresma, somos exortados com palavras bíblicas, onde Paulo afirma em Filipenses que Jesus se humilhou, ou seja, ele permitiu, tornou-se obediente até a morte, morte na cruz. Muitas e muitas vezes as pessoas fazem especulações a respeito da morte e crucificação de Jesus, dizendo: poxa, mas por que Jesus concretizou este fato? Por que Jesus não desceu da cruz conforme a sua caminhada junto com o povo, junto com os discípulos? Muitas e muitas vezes demonstrou poder, demonstrou força, demonstrou também condições para, quem sabe, também se libertar dessa morte. Mas o fato é que Jesus não veio para superar o ser humano. Jesus não veio para afrontar as autoridades, mas Jesus veio para cumprir aquilo que os profetas já anunciavam e que o próprio Deus lhe deu como missão: morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a grande missão. Não combater com as armas do mundo, mas sim combater com o verdadeiro amor. O amor que verdadeiramente transforma, restaura, modifica as pessoas. Pelo grande amor de Deus à humanidade, que ele entregou seu Filho na cruz para a nossa salvação. Esse é o tema desta Quaresma. Esse é o assunto que deve girar em torno de nossas conversas, deve vir à nossa mente, ao nosso coração, nas nossas orações, nos nossos momentos de reflexão e também de estudo da palavra. Quaresma é tempo de olharmos para a cruz de Cristo, percebermos ali a humildade, mas também o amor derramado no sangue de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que todos nós possamos ter um tempo de Quaresma muito especial, de muita reflexão, de muita oração, mas também onde o coração se abre, assim como as portas da casa se abrem muitas vezes, assim também que as portas do nosso coração se abram
para o verdadeiro sentido da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte. Amém. Queremos ouvir a canção O Amanhã Virá. Andando pela cidade, meus irmãos, eu procurei, vi tanta infelicidade nas pessoas que encontrei. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Tentei estender os braços, minhas mãos tentei abrir, gastei todos os meus passos no esforço de servir. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. A tarde caindo lenta deixa tantos a vagar. À noite em calçada sentam criancinhas sem um lar. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Queridos ouvintes, todos nós esperamos um amanhã melhor, mas para isso também hoje precisamos ter uma consciência diferente. Precisamos aproveitar esse tempo de quaresma, de reflexão e também colocar a nossa vida, nossas atitudes, as nossas culpas, os nossos erros, também diante do Senhor e pedir para que Ele nos oriente e conduza na vida. Trago assim a palavra bíblica para essa terceira semana da quaresma, que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que morreram em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira, e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra
sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Amém. Queremos ouvir a canção Eles Queriam um Grande Rei. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantos surdos que escutaram, quantos cegos que enxergaram, quantos coxos que andaram, só que eles não enxergaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Queridos ouvintes, hoje somos chamados a refletir sobre o texto de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9, que nos confronta com questões profundas sobre a nossa relação com Deus, o pecado e a responsabilidade de produzirmos frutos para o reino. No início do texto, Jesus é confrontado com uma situação onde algumas pessoas mencionam um grupo de galileus que foram mortos de forma violenta pelo governador Pilatos. Na sua fala, eles parecem supor que esses homens sofreram aquilo porque estavam pagando pelos seus pecados. Afinal, só um grande pecado justificaria aquela tragédia. E num segundo momento, Jesus traz à tona o exemplo de vítimas de um acidente em que uma torre de Silo desaba sobre 18 pessoas e as mata. E por detrás desses dois exemplos, a mesma ideia circula. Essas pessoas foram punidas por algo que fizeram? Será que Deus estava castigando essas pessoas pelas suas falhas? Jesus, no entanto, nos dá uma resposta diferente do que se espera. Ele pergunta: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido esse mal? E respondeu: não, eu lhes digo, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aqui Jesus revela uma verdade fundamental e importante para nós cristãos. Ninguém é mais puro ou impuro, santo ou pecador do que outra pessoa. Todos nós somos pecadores e careceremos também da graça de Deus. A diferença não está na gravidade de nossos pecados, mas em nossa disposição para reconhecer nossa fragilidade e a nossa necessidade de perdão. A ideia de que o sofrimento é sempre um castigo de Deus pelos nossos pecados ainda é uma crença que persiste em muitas culturas, inclusive na nossa. Várias vezes ouvimos a frase: ele está pagando pelo que fez. A verdade é que, embora o sofrimento exista no mundo, não é sempre uma punição direta de Deus. O que Jesus nos ensina é que o sofrimento não está necessariamente ligado à culpa pessoal e que, ao contrário, todos nós estamos sob a mesma condição de pecadores. Não são os outros que estão em uma posição inferior ou mais impura do que nós. Todos nós estamos igualmente necessitando da misericórdia divina. Caros ouvintes, Jesus não nega que o pecado tenha suas consequências,
mas ele nos alerta que o pecado de cada um de nós e as tragédias da vida não são provas de que somos melhores ou piores do que os outros. A tragédia não é uma medida de nosso pecado, mas sim um lembrete de nossa fragilidade humana e da necessidade urgente de buscarmos a graça de Deus. No versículo 6 a 9, Jesus nos conta uma parábola, a de uma figueira que não estava produzindo frutos. O proprietário da vinha ordena que a árvore seja cortada, mas o agricultor pede mais um tempo, dizendo: deixe-a mais um ano, até que eu cave ao redor dela e a adube. Quem sabe ela venha a dar frutos. O que Jesus nos ensina aqui é que, embora todos sejamos imperfeitos, Deus nos concede um tempo de graça, uma oportunidade de transformação, de arrependimento e também de mudança. Esse é o sentido desse tempo tão especial da Quaresma. A figueira que não dá fruto representa aquele que não aproveitam o tempo de graça que Deus nos oferece. Produzir frutos é um sinal de que houve verdadeira conversão e transformação na vida. E frutos não são apenas obras externas, eles são frutos de uma vida transformada em Cristo. Frutos que nascem de nossa vivência de fé no amor de Deus. Jesus não quer que sejamos conhecidos pelo que fizemos de errado ou pelo que os nossos pecados do passado. O cristão não deve ser marcado pelos erros de ontem, mas pela transformação que ocorreu em sua vida hoje, pela maneira como vive sua fé hoje, atualmente. A produção de frutos envolve nosso compromisso com o reino de Deus em todos os aspectos da vida. Isso inclui nossa presença na sociedade, na família e também na igreja, sendo agente de justiça, de paz e de compaixão. Na família, sendo exemplo de amor, de cuidado e perdão. Na igreja, sendo aqueles que contribuem com seus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. Queridos ouvintes, Jesus nos lembra que pelos frutos conheceremos as árvores. Não somos chamados a dar frutos de perfeição, mas de transformação verdadeira, de um coração que busca fazer a vontade de Deus. Por isso, os frutos são evidências de nossa disposição de viver em Cristo, evidência de nossa obediência ao seu chamado para sermos sal e luz no mundo. Queridos irmãos e irmãs, o texto de Lucas 13 nos lembra que todos nós somos pecadores, mas também nos revela quão grande é a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Esse tempo de graça está sendo oferecido a cada um de nós. Não devemos esperar até o último momento, mas precisamos aproveitar agora a oportunidade de transformação. O convite de Jesus é claro: arrependam-se e deem frutos. Que possamos viver de maneira que os frutos do Espírito se revertam em nossas vidas, mostrando ao mundo o poder de Cristo na obra do amor, de perdão, de justiça e de compaixão que estamos produzindo. Que Deus nos ajude a viver segundo a sua graça, transformados pelo amor e geradores de fruto para o reino de Deus. Amém. Queremos ouvir a canção Convite ao Compromisso. Venham, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho como de Canaã, e as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o feijão.
venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Pronto, sigamos a receita do Senhor. Batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome, 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 ninguém. Pronto, sigamos a receita do Senhor. Assim, gostaria de trazer também os convites e anunciar as atividades de nossa paróquia. Hoje, dia 22 de março, às 10 horas, teremos ensino confirmatório aqui em Parobé. Amanhã, dia 23, no domingo, às 9 horas, teremos o culto do Dia Mundial da Oração aqui na comunidade de Parobé, que está sendo organizado pela Ordem de Senhoras Evangélicas de nossa comunidade. E nesse culto teremos também culto infantil, aniversariantes e também a instalação da diretoria da comunidade Martin Luther. Gostaríamos de convidar toda a comunidade para participar desse culto de instalação e também do Dia Mundial de Oração. No dia 24, na segunda-feira, teremos assistência social aqui em Parobé. Na terça-feira, dia 25, teremos então o encontro de mulheres lá na Fazenda Fialho, a partir das 14 horas. E no dia 26, às 14 horas, teremos o ASE com organização do chá. Já na quinta, dia 27, então às 19 horas, será um ensaio do nosso coro. E lembrando que no próximo final de semana será o 5º final de semana do mês e, portanto, não teremos atividades em nossas comunidades. E assim, com muita alegria, trazemos também os aniversariantes do dia 22 ao dia 31 de março. Hoje, dia 22, estão de aniversário Alexandre Luiz Biscoff, Clair Prediger, Eliceia Regina Saul, Ezequiel Weber Laetano e Misael Hendrich. Parabéns aos aniversariantes do dia 22 e no dia 23 estarão de aniversário Ana Laura da Rosa Biller, Dércio Gilberto Feiter, João Batista Pires, Nelce Dinkin, Teresa da Encarnação Gross. Parabéns aos aniversariantes do dia 23. E agora vamos aos aniversariantes do dia 24. Ana Paula Schrack Senger, Heitor Kirch Araújo, Nadir Leopoldo Klein, Rosane da Silva Modinger, Sérgio Oscar Vetter e Vilma da Paula Hunsfleisch.
Parabéns aos aniversariantes do dia 24 e agora os do dia 25. O jovem Arthur Schunk Colette, Catiane Franciele Frederich e Darcy Valdir Lamp. Parabéns aos aniversariantes e no dia 26 estará de aniversário Marciane Seifred Rebel. Parabéns pelo aniversário da Marciane. E assim já homenageamos Eduarda Bonadiman dos Santos e Simone Correia, que fazem aniversário dia 27 de março. E no dia 28 de março estarão de aniversário Deraci Derani Ditzmann, Giovanna Biller, Marcos André Barkfeld e Marta Francini. Parabéns aos aniversariantes do dia 28 e no dia 29 teremos apenas um aniversariante, Benício Pacheco Kirchler. Parabéns, Benício. E no dia 30 teremos 3 aniversariantes, Jaime da Silva Chiele, Monique Hack Trentin, Noemi Jaquira Freitas. Parabéns aos aniversariantes do dia 30 e agora do dia 31. André Messias Wickman, Bruna Amanda Souza Vieira, Caroline Falavena de Souza e Robson Deves Limana. Parabéns aos aniversariantes do dia 31. Enfim, parabéns a todos os aniversariantes do mês de março. Que Deus dê muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas realizações para a vida de vocês. Amém. Assim convido os queridos ouvintes para um momento de oração e também de bênção. Amado e bondoso Deus, obrigado pela vida, pelas bênçãos e dádivas que Tu nos dás. Obrigado por esta palavra que a partir desta hora luterana podemos ouvir. Bondoso e querido Deus, esteja conosco nesse tempo de quaresma. Permita que seja um tempo de fato de abrirmos o nosso coração e permitirmos também colocar para fora tudo aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda. Querido e bondoso Deus, te pedimos, esteja conosco a caminho da cruz para que nós também possamos ver além dela, ou seja, não somente a morte, a crucificação de Jesus, mas também a sua ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Assim, queremos agora colocar todo o nosso sentimento, nossos motivos de gratidão e alegria, mas de preocupação e angústia também diante de Ti, quando oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem com a bênção de Deus, que Deus abençoe a ti e aos seus familiares, lhes conceda paz e muita fé para a caminhada da vida. Amém. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão.